Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar que tá mais que especial a nossa entrevista, o nosso convidado. E para a gente começar a fazer essa entrevista linda que vai ser hoje, eu quero começar com um depoimento que ele escreveu dia 12 de setembro de 2022. E quando eu li esse depoimento, eu me emocionei muito e ali eu pensei um dia eu gostaria de conversar pessoalmente com essa pessoa e entender um pouco mais. Vem comigo. O ano é 1980. Quando olho para este menino, volto no tempo e digo a ele o que não foi dito. André, você é uma criança linda, amada, inteligente, criativa e muito importante em nossas vidas. Nunca duvide disso. Te amo do jeito que você é e te compreendo. Essas palavras teriam evitado o sofrimento, a falta de autoestima, a solidão, as dúvidas e os choros noturnos. Foram noites intermináveis que doíam na alma, por se sentir sozinho e uma aberração no mundo machista e cruel. Hoje, aceita sua condição e afirma que não é opção, é condição sexual. Ele nunca quis ser homossexual. André, primeiramente eu quero agradecer você por estar aqui com a gente, pedir licença para eu entrar na sua vida pessoal e falar que aqui a gente vai lidar com muito amor e respeito, porque eu acho que essa entrevista nossa vai fazer muito bem para quem está assistindo e para quem passa por isso, já passou ou está passando, ou alguém que tenha algum filho homossexual e não está sabendo lidar, não está querendo enxergar, né? E é isso. Quero que você comece da onde você se sente mais confortável em falar sobre esse assunto. Bom, a infância eu acho que... Vou falar do meu período, né? Porque hoje Sim. sempre são outros, a gente tem uma abertura maior, eu acho. Eu não tive essa abertura com a minha família. Minha família não era preparada para isso. Não era uma família, assim, no sentido fechada. Eu nunca tive uma educação religiosa muito forte, como acontece na nossa cidade, né? Que a igreja está muito presente. Então, eu sempre tive essa liberdade sexual na infância. E com o passar do tempo eu descobri que, na verdade, o problema era eu comigo mesmo. Quando aconteceu o entendimento, foi aos 25 anos. Aos 25 anos, mas vamos lá. 25 anos. Até os 25 anos você se relacionava com mulheres, já Sim. tinha se relacionado com homens. Como é que foi até os 25 anos? Eu conheci a mãe da minha filha, que veio a ser a mãe da minha filha, com 17 anos. Tá. Até essa idade? Virgem. E Tá. não conseguia me entender de forma alguma. Nem com homem, nem com mulher. Aliás, eu não queria nem pensar Só nisso. assexuado. Assexuado. Tá. Eu fugia disso. Era uma coisa que eu não queria olhar. Eu Mas queria... vinha o pensamento de uma atração homoafetiva e você não quer olhar pra isso ou não? Sempre olhei para os homens, mas eu Tá. entendia que era admiração. Porque eu queria ser eles, como eles. Tá bom. Eu nunca me vi me relacionando sexualmente com um homem, até essa idade. Então era uma admiração, uma confusão. Porque você está descobrindo quem é você, né? na Sim, com verdade. certeza. Adolescência é isso. E daí eu conheci a mãe da minha filha, que veio a ser a mãe da minha filha, ela tinha 16 anos, eu 17. E a gente começou a namorar. E foi a descoberta, foi o primeiro beijo. Eu era virgem. Eu não admitia naquele momento. Bebê! Sim, eu era. Todo moderninho, falava que já tinha beijado na boca, ensinando todo mundo a beijar, mas era de leitura. Tudo de leitura. Tanto com aquela capricho, Capricho. que eu lia Tocatinho, capricho. isso, Nossa. lia muito. Então, eu ensinava as meninas, mas eu era super careta, nada acontecia Tá. comigo. E daí a gente, como foi a descoberta do sexo, do beijo, é assim que eu entendo. Foi tudo muito excitante, foi tudo muito bom. Até que foi indo um tempo que já não tava mais legal pra mim. Com a sua ex-mulher. Daí eu tava já casado, tava com um bebê, a gente já tava com a Elis, um bebê. Quanto tempo vocês estavam juntos? Ah, já fazia uns 9 anos. Somando o namoro e o casamento, a 9 gente namorou 7 anos. anos. A gente namorou 7 anos antes de casar. Tá. E nesses 9 anos foi bom. Foi bom. Mas ainda você sentia essa admiração
por homens? Por Ou um não? tempo- Ou você Não, bloqueou? por um tempo eu me distraí, focava, porque eu Tá. sempre quis fugir disso, eu nunca quis isso. Tá. Eu achava que se eu me esforçasse com todas as forças minhas, eu conseguiria mudar o meu ser. Eu Entendi. tinha fé nisso, muita fé. Que a persistência ia me levar onde eu queria. E eu nunca quis ser gay. Nunca quis. Por que eu não queria? Porque a referência que eu tinha naquele tempo era a Rogéria, era a Roberta Close, eram os travestis que faziam o Silvio Santos, o show dos transformistas. Nossa. Eu olhava para aquilo, eu falava, eu não vou por roupa de mulher, eu não quero sair na rua sendo palhaço, porque para mim era um palhaço. Não, porque você se sentia homem, você gosta de ser homem, Aquilo, porém. pra mim, era vergonhoso, porque eu ia chamar a atenção de todo mundo ia mexer comigo, eu ia envergonhar minha família, eu ia passar vergonha, aquilo era a referência que eu tinha. Não tinha homens com postura de homens, que Sim, se que se vestem falavam de homens. que gostam de homens, porque é assim que eu me Sim, defino. sim. Eu sou um homem que gosta de homem. Sim. E dentro dessa sexualidade toda, eu aprendi vivendo e observando e conversando que é muito amplo a homossexualidade. Não existe um tipo de homossexual. Não. A sexualidade no ser humano ela é muito ampla. Não dá para encaixotar. Falar "É só esse papai e essa mamãe". Não. Até dentro desse papai e dessa mamãe tem vários papais e mamães diferentes uns dos outros. Sim. Na sua intimidade, né? Sim. Do casal. Sim, concordo. Então é difícil falar assim. que nem- E aí, com 25 anos, o que acontece? Você se separa? Eu tava infeliz. Tá. Tava infeliz e não conseguia resolver isso. E daí chegou no momento que eu falei, eu vou ter que encarar isso. Quantos anos sua filha? Agora, Não, sua filha na época. 1 ano e pouquinho, Tá. era um bebê. Um bebê ainda. Foi tudo muito difícil, né? Muito difícil. E daí eu consegui sair com uma pessoa. Na Você verdade, largou da sua mulher e não, conheceu outra pessoa? Não, eu Casado estava mesmo? casado, eu conheci essa pessoa num curso, num evento que eu fui. Tá. E daí essa pessoa se interessou por mim e eu, tudo, não. Daí 1 ano depois, eu tinha esse nome anotado na minha agenda de papel. Tinha lá e-mail, telefone, porque ele deixou escrito. Eu me lembrei desse cara. Falei, esse cara vai me ajudar. Não tinha internet, não tinha aplicativo, não tinha amigos gays, é uma sociedade totalmente hétero. Como que eu ia arrumar alguém? Que ano que a gente tá falando, André? Esse ano Que ano foi foi? em 2000. 2000, tá. 2001, 2001. Quer dizer, tinha internet, eu não tinha acesso, estava começando e tal, né? Daí eu liguei pra ele e falei, fulano, estou com um problema. Não, primeiro eu falei, você lembra de mim e tal? Ele, André, a gente se conheceu no curso. Ah, sim, claro, querido, como você está? E aí? Dadada. Eu falei, então, tô com um problema, tô com dúvida, eu acho que você pode me ajudar. Você já era cabeleireiro? Já era. Já era Tá. casado, já tava com a Elisa, a casa, enfim. E daí eu falei, preciso da sua ajuda. Eu não sei o que fazer, acho que você pode me ajudar. Vamos se encontrar? Daí ele veio até mim, a gente saiu e se encontrou. E não rolou sexo, só toque, sabe? Primeiro contato, pele. Que você se permitiu. Sim. Foi esse contato de pele. Ali eu já vi que era tudo que eu negava. Você se encontrou. Tudo que eu negava era o que eu queria, na verdade. Porque teve um período que eu falava, ai, que nojo, imaginar um homem encostando em mim, barba. Ah, eu amo homem de barba. Era uma negação, uma autonegação dos meus desejos. Por isso que eu digo, pessoas homofóbicas têm que procurar um terapeuta. Porque pessoas felizes não se incomodam com a felicidade do outro, né? E se a gente for pensar no raciocínio lógico, faz de conta que eu sou um hétero. Quanto mais gay, quanto mais homossexual tiver nessa terra, melhor pra mim. Porque vai sobrar muito mais mulher pra mim, já que eu sou hétero e gosto das mulheres. Sim. Então, gente, eu não sei por que um hétero se incomoda, eu acho que tem problema aí. Acho não, Freud já disse que tem problema. Todo mundo sabe que tem. Análise conta. Todo mundo sabe que tem problema. Vai lá se tratar, você tá precisando abrir a porta e sair desse armário aí, cheio de bolor e naftalina aí dentro. Sai daí. Aí dentro só fede. Sai desse armário. E aí, tá, nossa, gente, que história, assim, eu tô então, e apaixonada. daí... Eu quero saber mais, mas antes vamos chamar o nosso break, porque tem muita coisa ainda pra vir, gente.
Olá, sou a Majesty, sua loja de cosméticos mais completa de Santa Cruz e região. Aqui você encontra os melhores produtos de cabelo, skincare, coloração, maquiagem, depilação, manicure e pedicure, sobrancelha e cabeleireiro. Venha nos fazer uma visita e conhecer o que há de melhor no mundo da beleza. Até mais! Então, Continuando, e aí? a saída do armário, Tá. né? Daí numa noite, eu e a minha esposa, isso passou um mês esse encontro, eu não consegui achar um link ali, sabe? Pra entrar nesse Foi assunto. um único encontro. Foi só Um isso. único encontro. Foi só isso. Sem beijo, Não, sem teve sexo, beijo, mas, teve mas abraço, não mas teve a parte sexo, sexual. não Tá. teve sexo. Eu nem sabia qual era o meu papel, o que eu tinha que fazer. O que faz? Foi uma confusão, e eu falei, não, assim, eu não quero, e não tô Tá, preparado. tá certo. E daí, na verdade, rolou um ano depois disso tudo. Uhum. Daí, eu falei pra ela numa noite. Numa noite, houve uma pressão ali, eu me senti pressionado, e eu, sob pressão, eu abro minha boca e berro. Eu solto tudo. Daí eu consegui, porque eu tava me sentindo violado, eu não Porque queria. ela já tava percebendo? Sim, e achando que o problema era com ela. Não era, era comigo, na verdade. E eu vendo o sofrimento dela, eu sofria. Porque eu não conseguia dizer, sou eu o problema? Você continua bonita porque ela tinha acabado de ter um filho. Você fala isso porque você começou a não querer mais Sexo. ter relação com ela. E era aquela história de mulher, sabe, estou com dor de cabeça? Você fugia da relação eu fugia, sexual. assim. Me afundei no trabalho, chegava tarde em casa, pra não encarar a minha vida, a vida que eu tinha criado, a vida que tava lá me esperando. E isso foi me fazendo mal. Foi um período curto, porque o mal-estar, eu não consigo viver nele muito tempo. Foi de Só um ano. Menos. De quando você se Foi relacionou até você conseguir conversar com ela. Dos 25 anos que você se relacionou com essa pessoa até você conseguir falar pra ela, foi quanto tempo? Ah, é um ano, mais ou menos, que as ano, coisas tá. foram caminhando Tá. mais rápido. E aí você falou com Eu ela? falei pra ela, eu sou gay. Assim, eu sou gay. Ela ficou Imagina. assim e eu olhando pra ela, a gente não conseguiu. Eu falei, eu preciso te falar uma coisa que eu não tava conseguindo, mas agora eu vou ter que falar. E aconteceu isso. Vomitou isso. literalmente ali. É. Eu sou gay. E aí, o que a gente vai fazer com isso agora? Ninguém sabe, só eu e você. E foi assim, durante um ano. Nossa Mais família. um ano. Ficamos juntos mais um ano. E tentando entender, ela não queria que eu falasse pra... Eu já queria abrir minha boca e tirar aquela bola de ferro do pé que eu arrastei a vida inteira. Eu perdi o medo. Eu falei que se exploda o mundo, eu não vou mais viver pra ninguém. Eu vou ser o que eu quero ser. E vou conhecer o mundo que eu quero conhecer. Que o mundo lá fora é grande e me chama. E eu vendo parada gay na televisão, as boates, as festas, tudo que eu queria frequentar, as pessoas, os artistas, enfim, tudo que eu sempre quis. Daí eu falei, é esse meu mundo. E agora eu vou. Agora eu vou, e seja o que Deus quiser. E fui preparado pra tudo, pra rejeição da família, porque eu tinha um medo muito grande. Tua mãe nunca desconfiou. Você teve contato com a sua mãe? Você foi criado Pela minha avó. pela sua avó. Sim. Tá, você comentou que o seu pai você não teve contato. Teve Não. contato com ele aos 22 2 anos. Tá. Eu não E tive. sua mãe te criou um certo tempo ou desde pequenininho você foi... Sim, daí Tá. ela se casou, né? Ela foi mãe solteira, daí ela se casou quando eu tinha 3 anos. E daí ela constituiu a família e eu acabei vindo morar com a minha avó. Tá. Então você tinha que encarar... Você tinha contato com a sua mãe também. Então, de encarar sua avó, sua mãe... Uma família toda, que eu fui criado por uma família toda, né? Aquela criança sem pai é cuidado pelo avô, pelas tias, por todo mundo. É. E daí eu tava preparado pra tudo. Eu falei, se minha família não me quiser, eu vou falar pra eles, vocês vão pra PQP, que eu não tô mais afim, não. E vou viver. Você Eu cansou. tava preparado pra tudo. Pro sim ou pro não. De todo mundo. Eu cansei. E daí fui, mas não foi nada disso. Minha tia, uma das minhas tias olha pra mim, conversa comigo, fala assim, eu soube a vida toda, só que eu tava esperando você falar. Não era eu que podia falar pra você o que você tinha que falar. Tinha que fazer, né? É. Minha avó, quando eu volto pra casa, olha pra minha cara, na hora que abre a porta, fala assim, você nunca deveria ter saído de casa. E nunca falei pra ela, mas nessa frase fica subentendido que ela olha pra mim e fala assim, eu te conheço desde que você nasceu. Isso não ia dar certo, essa história do casamento. Ela era maravilhosa,
Mas nunca falamos diretamente sobre isso. E nem precisava. Eu era muito inteligente. Aham. E minha mãe, eu olhei pra minha mãe e falei pra minha mãe, você nunca percebeu? Ela falou assim, não. Quando ela me falou isso, eu fiquei muito chateada. Eu falei, então você nunca me enxergou. Porque eu enxergo minha filha. Eu sei cada pinta que tem no corpo dela. Como que você nunca me viu? E ficou assim. Você nunca me enxergou. Você nunca mais conversou Com a minha mãe? pontualmente sobre isso com ela? Não, a gente tem um bom relacionamento. Minha mãe é super parceira. Sim, mas você nunca mais conversou sobre essa dor de... Não, Tá. não. Foi só essa vez aí. Eu também eram outros tempos. A minha família vem de uma história assim de... Não tiveram acesso a muita coisa, sabe? Você tá falando muito de mulheres. Qual homem você teve que encarar nessa história e falar, eu sou Meus gay? tios. Que Como foram foi como pra meus- eles? Normal, meus tios É? nunca... Minha família toda sempre me Que respeitou. bom. Eles estavam esperando... Que não é a realidade de muitos. É. Que não é a realidade de muitos. A parte mais difícil foi com a família da esposa, né? Que também é minha família. Que nós somos uma família. Teve um momento de dor, de sofrimento para todos nós. A Jo, ela demorou um bom tempo para se levantar, né? É porque Esse você se susto. separou e você já foi viver a sua vida. Sim, eu fui aos poucos procurando me entender, saber quem eu era. E o sexo mesmo com o homem só rolou um ano depois disso tudo. Mais um ano Um ano? depois. Um ano. Porque eu tava querendo saber como eu era, o que que eu era e aonde eu me encaixava em tudo isso. E daí, e a família dela, hoje a gente todo mundo é amigo, eu vivo lá e nossa filha é uma família só. Todo mundo tá Sim. bem, tá tudo bem. E quando você fala nesse depoimento das suas dores, para eu poder entender um pouquinho mais, você criança, você sentia que você não se enquadrava na escola? Essa semana, na verdade, eu conversei com um colega meu e homossexual também, ele vai casar agora. E eu perguntei para ele, você pretende ter filhos, né? Ele falou, não, porque eu não quero. Ele falou, Laís, eu sou gay. Meu marido. Eu posso ter um filho gay também, como eu posso não ter. Porém, se eu tiver, eu sei a dor que ele vai passar. E eu não tô preparado. Ele falou, para dar suporte para essa criança, porque dói muito. Ele falou, meus pais não me enxergavam, meus pais eles nunca quiseram olhar para isso, nunca quiseram enxergar isso. Ele falou, eu fui falar com 20 e poucos anos que eu era, e foi uma dor muito grande para os pais, né? Então, foi muito difícil para eles aceitarem isso dele. E aí ele falou, eu não quero ser responsável por uma criança vir ser um adolescente, um homem ou mulher homossexual, e eu ter que lidar com isso. Ele falou, eu não consigo, é muita dor. Como é que foi para você? Realmente essa questão de criança, que realmente você não se encaixa? Não me É muita, encaixava. é muita Sim. dor? Sofre bullying realmente na escola? Você sofria? Totalmente. Você tinha alguns trejeitos Tinha. que Eu acredito que é na infância que se percebe. Porque a criança é pura, ela é ela, né? Ela não foi moldada ainda como a sociedade quer que ela seja. Então ela é livre, ela simplesmente é ela. E daí o pai atento, a mãe atenta, observa. Se bem que isso também não é um padrão repetitivo. Tem gays que são tem uma postura muito masculina sim, e não tem trejeito e são gays, gostam de outros homens. assim como tem mulheres também muito Exatamente, muito femininas, femininas que você também- fala, né? É isso. Mas eu era diferente, sim. Eu era. Não me achava uma aberração. Eu Você se falava, achava eu uma brigava, aberração. Eu brigava com Deus. Eu falava, se eu sou filho do Senhor, como que o Senhor me cria desse jeito? Eu não posso ser filho do demônio, não foi ele que me fez. Então quem tem resposta é o Senhor. Pelo amor de Deus, me explique. Me salva. Me salva. Como que o Senhor me joga nesse planeta, nessa Pura, né? condição? Me salva de mim mesmo. Qual que é a minha missão? O que eu tô fazendo aqui? Por que eu sou assim? Eu não queria ser assim. Eu nasci assim. E agora o que eu faço? A culpa é sua. Eu falava, a culpa é sua. Alguém E tinha que ser chorava. culpado, alguém tinha que ser culpado. E quem, pra mim, era o Criador, que criou o mundo, criou todas as pessoas, os bichos, e eu sou filho dele também. Então, se alguém tem dúvida, que pergunte ao Pai do Céu, não a mim. Que, né? Eu vim na Terra nessa condição.
Talvez para aprender muita coisa, para evoluir, né? Como você vê numa mulher, você só aprende coisas que uma mulher saberia. Porque eu acredito nisso. Sim, claro. Nos ciclos da vida. Eu acredito. A gente não é, a gente está sendo. Né? E Para eu aprender coisas de homem, eu tenho que vir no mundo hétero. sim. Para eu aprender coisas de gays, eu tenho que estar na pele de um gay. Para eu saber o que é o preconceito contra o negro, eu tenho que vir negro. E assim, vir mulher para saber o que é o feminicídio, o que é a indiferença, enfim, muitas coisas que acontecem com as mulheres. Hoje ainda você sofre preconceito? Ou não? Você acha que Eu não mudou percebo. muito? Não. Não. Que bom. Não. E fala pra gente ir direcionando, nossa, que assunto, né? A gente conversaria aqui por muito tempo. Pra gente ir encerrando, gente, eu sei que vocês devem estar amando essa entrevista, eu também tô apaixonada. Pra gente ir encerrando aqui a nossa entrevista, André, eu gostaria que você falasse para as pessoas de casa o que mudou na sua vida quando você se aceitou e você falou, eu sou isso e eu vou viver assim. O que mudou pra você e qual conselho você dá para quem está assistindo a gente em casa, tanto homem quanto mulher, que está se identificando horrores com a sua história e precisa de um empurrão para poder seguir a vida e ser feliz? Primeiro, essa primeira pergunta, o que mudou na sua vida? Eu tirei um fardo, né, das costas e percebi também que, apesar de viver numa cidade pequena, que tudo aconteceu aqui, eu descobri que ela não tem uma mentalidade tão pequena. Porque, com o passar do tempo, as pessoas chegavam até mim, como eu trabalho com as pessoas, e falavam assim, André, eu te admiro tanto. Você é mais homem que muito homem. Porque, André, você encarou uma cidade inteira. Numa época que Sim. não Eu havia podia assim, ter né? ido embora para São Paulo, como eu sugeri, como muitos fazem. Vão embora da casa dos pais e tem uma vida homossexual em São Paulo e fica nessa hipocrisia. Todo mundo hipócrita, fingindo que não é e todo mundo sabe que é. Né? Isso afasta os filhos dos pais, os filhos vão embora e não querem voltar a morar com os pais, porque não são aceitos e não vão mudar, vão morrer assim. Então foi isso, eu aprendi. E quando eu não falava de mim, eu era perseguido. Quando eu abri minha boca, perdeu a graça, porque vai perseguir quem já tá resolvido. Vai vir me falar, vou falar, oi, hello, sou gay, sou bicha, sou triste, sou o que você quiser. Mas sou feliz. Mas agora eu sei quem eu sou, eu sei do meu valor. O que você pensa de mim não me afeta. Isso é problema seu, não é meu. Eu sou responsável pelos meus pensamentos, não pelos dos outros. O que o outro tem que ter é Exatamente. empatia, é respeito. Exatamente. Eu não sei por que se incomodar com a vida do outro. Nossa vida toma tanto tempo que não dá tempo de eu cuidar da minha. Tá cheio de coisa lá em andamento ainda. Eu não tenho tempo nem de olhar pro lado. E qual conselho que você daria, então, pra gente finalizar a nossa entrevista, pra quem tá em casa passando por isso e se identificou muito com a sua história? O amor vence tudo. O amor, a aceitação. Olhar para aquele ser humano e entender que ninguém é perfeito. A perfeição não é da terra. Então nós somos todos falhos. Né? Aquela velha história do teto de vidro. Quem sou eu para falar de Laís? Né? Se o meu teto tá quase caindo na minha cabeça, despencando. Eu tô aqui tentando escorar ele, né, para dar certo. Então é isso. Eu acho que a gente tem que ter amor na vida. E olhar para o outro como um igual. Eu sou tão falho quanto ele. Eu não erro nesse setor, mas eu erro em outros. Então como que eu vou julgar a pessoa, gente? É isso, é amor. A pessoa que tá em casa, você falaria, então, para seguir o coração. Seguir... Ame o próximo como a ti mesmo, que é a lei maior. E a pessoa que está na sua condição, lá em casa, você falaria, assuma quem você é. Isso vai vir do coração. Ouça. Eu acho que você falaria isso, então, se ouça. Eu sou contra esse negócio de forçar alguém a sair da situação. Tá. Eu nunca fiz isso, eu nunca expus ninguém. Tá. Jamais faria isso. Como eu não queria que fizessem comigo. Eu ia saber o meu momento. Cada um tem o seu momento e vamos respeitar isso. Então, Uns nunca vão ter. Sim. É a vida de cada um. Então essa seria a sua mensagem. Sim. Se ouça. Isso, se ouça. A voz vem aqui. Do coração. E cada um vai saber a sua hora. Eu acho isso. André, muito obrigada. Obrigado. Foi um amor, um carinho gigantesco ter tido você aqui, ter falado de coisas tão delicadas e importantes, que eu acredito que vai ajudar muita gente de casa. Agradeço. Viu? Agradeço pela oportunidade de estar aqui. Eu que agradeço. E eu tava em você. dúvida de estar aqui. Porque eu tô pondo a minha cara mais uma vez.
Mas ela já tá tão marcada, tá tão carimbada. Mas Eu falei, mas é André, o André Martins, né? para de ser babaca. Você é você e você pode ajudar muita gente, como você tinha me dito. Sim. Eu acho que isso é fazer caridade, é ajudar alguém a ser caridoso. E eu tô tentando ser Sim. isso. E você fazendo isso, você tá sendo um homem. Que muito homem. Sim, lógico. Ela... Não é? E quero agradecer imensamente aos nossos parceiros de hoje. Look, da Isabela Carlito, Calçados, Carlito Store e Decoração do Core. André, que Deus abençoe Amém. tudo de bom na sua vida, na sua família, nos seus sonhos, na sua profissão. Para quem não sabe, o André ele é cabeleireiro, Sou cabeleireiro. né? E é isso, gente. Um ótimo cabeleireiro, por sinal. Obrigado. E é isso, muito obrigada. Tudo Que de assim bom para seja. você. Obrigado. Gente, e é isso. Ficamos por aqui. Um beijo para vocês. Eu tenho certeza que vocês amaram, né, essa entrevista. Eu fiquei apaixonada. Um beijão. Lembre-se dos três Obrigado. Cs. Curta, comenta e compartilha. Tchau!